Você, trabalhador e trabalhadora, está pensando em fazer um acordo na Justiça do Trabalho? Esse episódio é para você. Fique conosco até o final e saiba tudo sobre acordo trabalhista e seus reflexos previdenciários e na sua família. Estamos iniciando mais um Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Civil e Previdenciário, e hoje vamos mergulhar de um tema que gera muitas dúvidas e é um tema muito importante: o acordo trabalhista e seus reflexos previdenciários e na sua família. Para tratar desse tema conosco, no bloco Conexão Jurídica, eu conto com a participação do colega e especialista, Dr. Paulo Ricardo Pereira Silva. Ele é especialista em Direito e Processo do Trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. E também eu conto com a presença, mais uma vez, da nossa colega e comentarista, doutora Rogéria Bueno. Seja muito bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, Luciana. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com colegas para falar desse tema tão importante. E para iniciar, doutor Paulo, o que caracteriza juridicamente um acordo trabalhista e por que ele é comum? O acordo trabalhista ele é uma transação homologada pelo juiz. Ele ganha força de decisão judicial e encerra o conflito entre as partes. Por isso, ele é muito utilizado. Na verdade, esse acordo trabalhista, de repente, nem sempre ele vai ter, doutora Luciana e doutor Paulo, vai ter força lá no direito previdenciário, essa sentença de acordo não vai ser averbado lá, por causa que nem sempre o acordo trabalhista o INSS aceita. Então, é importante ter em mente isso. E se o trabalhador ele paga pensão alimentícia, é muito importante também lembrar que nesse acordo também pode ser descontado esses alimentos de natureza, no caso as verbas de natureza salarial, elas podem ser descontadas. É muito importante também ser dito isso, porque às vezes a pessoa já está pagando alimentos e aí vai fazer um acordo, tem que lembrar também desse desconto, né? Perfeito. E doutor, é possível fazer esse acordo direto? É só pedir a homologação? A reforma trabalhista, ela trouxe, vigente desde novembro de 2017, ela trouxe consigo a possibilidade da jurisdição voluntária. As partes se ajustam entre si, o juízo apenas vai verificar o que foi pactuado e vai equilibrar o acordo dentro do possível e homologa para todos os termos e efeitos legais. E daí é bem importante que nesses acordos sempre tenham as verbas previdenciárias discriminadas ali. E o que é importante? Quando as verbas são indenizatórias, elas não vão ser computadas lá no INSS. Então, é importante frisar isso. E é importante também ser dito que muitas vezes tem dívida de processo de pensão alimentícia, dívida alimentar, que pode ser também descontado nesse acordo, porque pode ser até 50%, pode ser inclusive penhorado para saldar essa dívida, porque o crédito alimentar ele se sobrepõe a esse crédito, né, desse trabalhador, porque ele tem uma natureza, né, de urgência. Né? E doutor, como funciona o reconhecimento de vínculo por acordo judicial? Doutora, o juiz homologa o acordo, a empresa anota a CTPS e recolhe o INSS. É o modo mais seguro de se reconhecer o vínculo e para depois fins de averbação do tempo de trabalho. Só que geralmente, nesses casos, quando é acordo trabalhista para reconhecimento de vínculo, nem sempre o INSS vai aceitar esse acordo homologatório. Por quê? O INSS, geralmente, ele exige que tenha sentença e passe por fase de instrução. Quando tu tem um acordo na audiência de conciliação, o INSS não vai averbar esse período e não vai computar lá no teu tempo de contribuição. Então, é importante
o cliente ter em mente que quando ele faz um acordo do vínculo, ele não vai ter esse tempo contado lá no INSS e que vai refletir lá na frente no tempo da sua aposentadoria. Às vezes tu reconhece 8 anos de vínculo trabalhista, de não ter a tua CTPS anotada, que vai te faltar lá na frente para a tua aposentadoria. E muitas vezes esse vínculo ele é reconhecido posteriormente à aposentadoria. E aí acaba gerando direito a uma revisão, inclusive, dessa aposentadoria, né? E aí aumenta a renda desse trabalhador. E isso é importante que pode refletir também na pensão alimentícia. Porque a pessoa que já tem o desconto, né? Esse filho, né, muitas vezes, que tem já recebe alimentos do pai, que é descontado desse benefício previdenciário, ele também consegue automaticamente, né, ter um benefício com isso, aumentando a sua pensão, né, o valor da sua pensão. Por isso que é importante. Doutor, o atraso no pagamento parcelado, qual a penalidade? Bom, no caso de inadimplemento do acordo ou não pagamento, ocorre a execução imediata, né, da parcela pelo descumprimento, com vencimento, podendo haver o vencimento antecipado, né, do acordo e com a execução de imediato da verba inadimplida. Inclusive, lembrando, né, doutor, que muitas vezes quando tem esse inadimplemento por parte da empresa, pode haver uma penalidade muito maior para o devedor de alimentos, porque esse trabalhador muitas vezes tem um processo de penhora no rosto dos autos nesse processo trabalhista, buscando um crédito de natureza alimentar. E aí, com essa inadimplência, muitas vezes ele acaba até podendo sofrer uma prisão civil ou uma expropriação de bens, uma execução aí. Então, é bem complicado, né? Doutora, as horas extras em acordo são salariais ou indenizatórias? As horas extras, elas são, via de regra, parcela de natureza salarial, tá? Com recolhimento de INSS e reflexos, né? Não basta rotulá-la ela como uma parcela indenizatória. Ela é, no pacto, ela é uma parcela salarial, via de regra. As verbas de natureza indenizatória, elas não contam para a pensão alimentícia, elas não são computadas, somente as verbas de natureza salarial, né? Isso é bem importante ser dito. Sim. Principalmente quando você vai fazer um acordo de alimentos, já tem essa previsão, né? Sim, sim. E se a empresa alegar que não tem dinheiro depois de assinar, doutor? Como fica? Bom, o acordo ele é um título executivo, judicial, né? No caso de atraso no pagamento ou falta de pagamento, deve ocorrer a ordem do juízo de determinar penhora de bens, móveis e imóveis e até do faturamento da empresa. A empresa ela não pode alegar depois, uma vez pactuado o acordo trabalhista, que não tem condições de pagá-lo, de cumpri-lo. Ela vai sofrer a execução e as penalidades da execução, expropriação de bens, valores e demais ativos financeiros. E se esse trabalhador for devedor de pensão alimentícia e tiver uma penhora no rosto dos autos desse processo trabalhista para obter, né, na tentativa de obter esse crédito alimentar, ele também vai ser beneficiado pela atuação desse advogado trabalhista. Porque no momento que ele conseguir uma penhora de valores dessa empresa ou até mesmo de bens, automaticamente esse crédito trabalhista, né, ele vai penhorado, né, evidente que no valor que ficou ali especificado, né? Vamos supor que esse crédito alimentício seja no valor de 100 mil e essa dívida seja 200 mil, né? Esses 100 mil vão ser transferidos para aquele processo, né, que tramita na vara de família para saldar esse débito alimentar. Sim. Então, é bem interessante. São áreas que elas se interligam, se complementam, né? É bem importante. E, doutor, o fundo pode ser movimentado livremente após o acordo? O FGTS ele tem hipóteses legais para saque, né? Sobretudo num acordo trabalhista, quando você pactua a rescisão do contrato, né? E, fora isso, o FGTS vai ficar retido na conta vinculada. É muito importante também que
quando tu é portador de uma doença grave ali, ou o teu dependente, tu também pode ingressar com uma ação judicial pedindo a liberação desse fundo de garantia. Então, além das hipóteses de rescisão do contrato ou desse acordo com ênfase numa rescisão, tu também tem a possibilidade, nesses casos, de doença grave ou de um dependente teu com doença grave para poder movimentar essa conta do FGTS. E lembrando também que esse fundo ele pode ser penhorado, pode ser, ele tem uma natureza de impenhorável. No entanto, nesses casos de pensão alimentícia, ele pode sim ser penhorado para pagamento desse débito alimentar. E, doutor, no acidente de trabalho, o acordo pode quitar danos morais e materiais? Pode sim, doutora, desde que ele seja mencionado essa questão no acordo. Ele tem que ser claramente redigido nos termos que o acordo ele possui ampla quitação geral, danos morais e materiais. Na verdade, tem que cuidar esses acordos, porque como tu teve um acidente de trabalho, tu vai ter direito a um benefício, um auxílio acidente. Então, a empresa vai ser obrigada a emitir a CAT, independente desse acordo, para o segurado ter a possibilidade de ter um benefício melhor lá no INSS. Então, é importante esclarecer isso, que tem que ter a emissão da CAT. Até ontem conversei com um cliente que ele foi fazer a perícia e a empresa não emitiu a CAT pelo acidente de trajeto. Então, ele perdeu dinheiro, porque dá uma diferença no benefício, tu ter um benefício de auxílio doença e um benefício por auxílio acidentário, né? Sim. Na verdade. Você aí de casa, trabalhador e trabalhadora que está nos assistindo, quanta informação importante, hein? Vocês precisam se ater ao fazer acordos trabalhistas, precisam saber dos seus direitos, dos reflexos previdenciários desse acordo e da sua família. Olha quanta informação aí importante para vocês. E se o trabalhador falecer durante o processo? Os herdeiros podem firmar esse acordo? Sem dúvida, doutora. Os herdeiros, eles herdam os direitos e podem transacionar os valores do falecido. É importante também que esses herdeiros, em caso de falecimento, eles vão poder também se habilitar lá no direito previdenciário para ter direito à pensão por morte. Então, não é só o acordo trabalhista que eles terão direito também aos benefícios previdenciários da pensão por morte. E é necessário que esses herdeiros façam essa habilitação correta, né? Porque havendo filhos menores, herdeiros menores, o Ministério Público ele precisa, no caso, intervir, né? E esse valor costuma ser depositado judicialmente, inclusive, né? E fica vinculado a uma conta poupança desse menor. E, doutor, e o valor e o tempo de serviço reconhecidos no acordo, eles contam automaticamente para a aposentadoria? Não. O acordo ele tem que ser firmado com o reconhecimento do vínculo, né? A empresa ela vai recolher o INSS e anotar a carteira. Fora isso, não há possibilidade de averbar o tempo de trabalho no INSS. E lembrando, né, doutora, que nesse caso, se esse empregado ele vier a falecer durante esse processo e não tiver sido reconhecido esse período, esse vínculo, olha o prejuízo que os seus dependentes podem ter, porque eles não vão conseguir se habilitar na pensão por morte junto ao INSS. Então, assim, é muito importante vocês buscarem um advogado especialista para poder lhe orientar nesses casos, porque, principalmente os dependentes desse trabalhador, para poder validar o acordo que foi feito na Justiça do Trabalho, junto ao INSS, e só então você ter acesso ao benefício, né, da pensão por morte nesse caso. Bom, o papo está excelente, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. E, doutor Paulo, eu gostaria de agradecer imensamente pelos seus esclarecimentos com relação à questão do acordo trabalhista, né, os seus reflexos previdenciários e na família, os trabalhadores que estão assistindo hoje nosso programa. Muito obrigada mesmo. E aproveitando, doutor, deixe o seu @, aqui para a nossa audiência.
Doutora Luciana, muito obrigado pelo convite. Doutora Rogéria também. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando do nosso conhecimento sobre o direito do trabalho e nesse tema tão importante que é o acordo trabalhista, né? Os seus reflexos no direito previdenciário e no direito de família. Doutora Rogéria, também gostaria de agradecê-la novamente pela sua participação no nosso programa e também para nos lembrar que hoje o que decidimos no tribunal, né, impacta diretamente na vida, né, tanto na vida atual como também no futuro das famílias. Então, é muito importante esses seus esclarecimentos do ponto de vista previdenciário. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada, Paulo. Foi um prazer estar aqui debatendo essas questões, que é muito importante. E pensem, quando tu tem um processo que teve audiência, instrução ali, e sentença, todas as fases, esse tempo deve ser averbado no INSS para te ter direito a esse tempo contabilizado lá na sua aposentadoria. Então, é importante, tem muita gente que ganha o processo de trabalho e não vai lá averbar esse direito, porque não é automático. Mesmo com o recolhimento da empresa, tu precisa ir lá. E me acompanhe lá no Rogéria Bueno ADV para mais dicas. E para você que nos acompanhou, lembre-se que a informação é a ferramenta mais poderosa que você pode ter. E também lembre-se que um acordo bem feito hoje é a garantia do seu futuro amanhã. E nossa jornada hoje termina aqui, mas a busca pelo conhecimento e pelas garantias da sua família continua. Até o próximo Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.